Boa noite, pessoal! Demoramos, mas é muita emoção no ao vivo, assim como nós preparamos todo esse curso, né, Roberta? Sim. Uma emoção total. A ansiedade está a mil. Exatamente, pessoal, boas-vindas. Vamos aqui, com muita satisfação, fazer esse evento primário aqui online, porque vocês são os pioneiros nessa jornada. Então, primeiramente, a Roberta vai se apresentar rapidamente, depois eu vou falar um pouquinho. Olá, obrigada pela apresentação. Sou Roberta Godoy, sou diretora da Food Solution. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Temos professores maravilhosos que vão falar um pouquinho com vocês também. Eu vou deixar para falar um pouquinho da minha carreira, um pouco mais no final, que eu vou passar os slides sobre a apresentação FSB. E aí eu vou deixar a bola para depois. Até mais. Então, vamos lá. Meu nome é Lívia Lopes, pessoal, também sou uma das tutoras, né, de 2 módulos aí do nosso curso. Mas antes de falar um pouquinho sobre a minha carreira, eu queria deixar aqui para vocês que esse curso foi pensado há muitos anos, né, Roberta? Com muito carinho, por várias mãos. E aí está sendo realizado. Então, hoje, para nós, é um motivo de muita alegria, né? E, assim, é parte de um propósito nosso como amigos, parceiros e consultores, né? A gente poder disseminar um pouquinho de cada um e, assim, sempre buscarmos um conhecimento mais prático, específico, mais aberto aí, tá bom? Então, só para contar um pouquinho dessa história da FSB, né? Uhum. Então, vamos lá, pessoal. Eu sou engenheira de alimentos, comecei minha carreira aí na parte de estágio em uma multinacional, a qual fiquei bastante anos, seguindo alguns cargos de ascensão, graças a Deus, que foi onde a minha escola, digamos assim, dentro da engenharia de alimentos. Senti falta de cursos como esse para me formar, para conseguir encaixar ali gestão de pessoas, sistema de gestão. Então, fiquei perdida várias vezes, mas graças a Deus a gente vai se encontrando. E é isso, pessoal. Depois tive alguns propósitos que me trouxeram para essa parte de consultoria, onde me redescobri também profissionalmente. Eu falo que quando a gente ensina, quando a gente ajuda, a gente aprende 1000 vezes mais, né? E é uma área que a gente está em constante estudo, em constante aperfeiçoamento. Então, só para pegar o gancho, né? O Food Safety Business é para isso, é para vocês que estão aqui. Eu também estou louca para assistir vários módulos de muitos amigos aqui e conhecidos da área. Estou muito ansiosa, assim como espero que vocês também. E aqui hoje tivemos a oportunidade de estar com alguns tutores de alguns dos módulos, né, Roberta? Então, hoje a gente vai falar com 3 aí do universo de vários professores que a gente tem. Vamos trocar ideias, então participem, pessoal, pelo chat, né? Mandem suas perguntas. Eles vão falar um pouquinho para nós sobre carreira, sobre vida de consultora, enfim. Então vai ser bem legal o dia aí para vocês, tá? Então, primeira nossa convidada aí do dia é a Beatriz, que vai falar um pouquinho sobre carreira em multinacional. Boa noite, Beatriz, seja bem-vinda. Ainda não estamos te escutando, Beatriz. Isso. A Beatriz é a segunda. Aê! Cheguei! Me escutam bem agora? Sim. Ai, que bom. Boa noite, Roberta. Boa noite, Lívia. Gente, para mim, boa noite, pessoal. Eu estou aqui acompanhando vocês, falando aqui, acompanhando aqui o YouTube, vendo o pessoal aqui comentando. Estou muito, muito feliz em estar aqui conversando com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite, Lívia e Roberta. Bom, meu nome é Beatriz, como vocês sabem. Todo mundo me chama, todo mundo me chama de Beatriz, mas eu gosto de falar Beatriz Jussara, porque não falo Beatriz Batista, porque tem muitas Beatriz Batista por aí, então é assim que eu me chamo. E
eu comecei a carreira, né? A carreira que eu estou hoje como especialista global de uma multinacional, quem olha, né, o LinkedIn, eu até gostei, Lívia, que você disse isso, né? Eu também me senti perdida. Quando você lê o LinkedIn ali, né? Você lê o currículo e fala, nossa, ela foi em ascensão assim, meteu. Não, né? E é importante a gente falar sobre isso, né? Então, eu gosto de separar minha carreira em momentos com mudanças muito significativas, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência, né, em microbiologia e engenharia de alimentos, atuei em algumas indústrias, tive algumas boas oportunidades, tive algumas boas oportunidades de mentoria também, e também tive oportunidades de fazer uma pós-graduação, porém senti falta da parte prática, né? Quando a gente se forma, né? Então, assim, eu sou engenheira de alimentos, então vocês me entendem, né? E claro, mas vocês também podem transportar para o universo de vocês, né? Porque esse curso também é aplicado para várias áreas, né? E para as pessoas que querem ingressar na área de alimentos. Quando ingressamos, geralmente a gente se forma, então eu vou falar da minha experiência, né? Geralmente a gente se forma e aí as pessoas falam, nossa, eu quero trabalhar em desenvolvimento, né? Eu quero criar fórmulas, eu quero trabalhar com marketing. E falam que é a melhor área. Será mesmo? Né? Será que a gente não consegue criar a nossa própria carreira? Será que a gente não consegue ir ali criando o nosso próprio caminho? Né? Então, eu separo a minha carreira em algumas 3 transições grandes que eu tive. Né? Então, a primeira transição é essa: é ser informado, você não sabe, você tem muita teoria e pouca prática. Né? Os cursos que são oferecidos ainda são bons, porém teóricos. É muito importante falar isso, nada contra os profissionais, professores que se dedicam para isso, enfim, mas é isso, né? Hoje, ou você se dedica à teoria, ou você se dedica à prática, e até hoje não existia um curso voltado para unindo teoria e prática, né? Bom, e aí, depois de passar por algumas indústrias de alimentos, eu passei por uma indústria de confectionery, que é a indústria de balas doces, confeitos, enfim, eu me dei conta de que eu não sabia, eu não tinha experiência, né? Então, e o dono também notou que eu não tinha experiência, obviamente, então a gente entrou no acordo e eu saí. E eu acabei migrando para uma área de microbiologia, né? Através de uma formação pelo Instituto Adolfo Lutz, tanto que hoje eu digo que nós podemos criar nossa própria carreira. Né? Então, certa vez uma pessoa me perguntou, assim, você é engenheiro ou você é microbiologista? Eu sou engenheira de formação, e por que não microbiologista na parte prática? Né? E por que não especialista em desenho higiênico na parte prática? Né? E por que não ensinar isso, né, de modo prático, né? Aliando aí os conhecimentos adquiridos, né, ao longo aí da minha carreira. Então, depois eu migrei, trabalhei em área de laboratório área laboratorial por muitos anos, fiz análise de tudo que vocês possam imaginar, fiz análise desde água efluente até fezes de galinha, eu fiz análises. Isso também me deu bastante bagagem. E chegou o momento, meninas, que eu me deparei que eu percebi que eu tinha algo a agregar. Então, eu poderia dar suporte para as indústrias, né, que ligavam nesse laboratório que eu trabalhei e perguntavam por suporte. Então, eu disse, por que não, né? Eu sou uma consultora dentro de onde eu trabalho, né? Por que não? Ao mesmo tempo, também, esse trabalho me propiciou ter times, né? Então, isso é algo também que eu senti falta de uma formação, porque você vai no erro e acerto, né? Hoje, claro, né? Depois de bastante experiência aqui entre nós, a gente consegue, né? Gerir times, conversar, mas e quem ensina isso pra gente, né? Bom, e depois de passar por outras empresas, então eu voltei, depois de sair da área laboratorial, eu voltei para a área para a área multinacional, de novo em microbiologia, porém com uma visão diferente. Eu já tinha passado por algumas empresas e eu criei meu próprio caminho. Até que hoje, enfim, alguns anos atrás, né, hoje eu estou nessa área, mas alguns anos atrás foi criado um cargo de microbiologista para supply chain, ou seja, prestar suporte para as fábricas. Então, foi isso realmente que eu queria fazer. Eu vi que era meu propósito, que eu queria fazer, e eu consegui ter o conhecimento de microbiologia e desenvolvi um conhecimento prático de desenho higiênico. Então, hoje, o que eu deixo, enfim,
resumidamente, né, falando da minha carreira, eu gostaria de deixar alguns insights aqui para vocês, né, para vocês pensarem. Formação é muito importante, porém busque informação prática, né? Porque hoje em dia, com a rapidez, com tudo que a gente tem, né? Enfim, a rapidez, os conhecimentos, agora a inteligência artificial, então a gente precisa ter essa navegar bem, né? Então, com os conhecimentos, a gente tem muitas fontes de informação, é importante a gente estar conectado com profissionais da área. Né? Então, profissionais, claro, que tenham bagagem teórica e que tenham a bagagem prática. Né? E é tudo isso que eu vejo aqui nesse curso, obviamente. Né? Perfeito, já falando, né? E aí, aproveitando um pouquinho, Bia, conta um pouco o que você traz, né, desse diferencial nesse módulo seu. Conta um pouquinho para o pessoal, rapidinho, sem muito spoiler. Sem muito spoiler, exatamente. Esse módulo 10 é um módulo muito interessante, porque é um módulo que ele navega ele fala desde o início, porque se a gente pensar em desenho higiênico, hoje ele é novo no Brasil. O ERED, que é um dos, né, tem vários entes, vários órgãos internacionais que, sem fins lucrativos, que foram criados para que fossem dadas aí, né, informações para que as fábricas que produzem produtos alimentícios, que elas pudessem seguir um determinado padrão. Né? Então, a verdade é estandarizar tudo. Então, a ideia é se ter um standard para que as pessoas as fábricas pudessem seguir. Então, quando a gente pensa nisso, é muito interessante esse módulo, porque ele vai desde o início, então ele vai desde essa filial do ERED, está no Brasil há 10 anos, vai completar 10 anos ano que vem. Então é novo. Né? Então, hoje as pessoas elas estão falando que não somente os profissionais falam de food safety, mas também aliam food safety a um bom design higiênico, porque tem que começar bem do início. Né? Esse módulo ele vai falar de materiais de construção, ele vai falar de layout de fábrica, né? Ele vai falar como deve ser um layout, como deve ser os materiais que devem ser utilizados, tudo isso pensando na prevenção de contaminação, né? Não somente microbiológica, mas também quando você pensa limpeza e desinfecção, a validação que é super importante, né? Então, se eu vou produzir um produto alergênico na mesma linha que está sendo produzido um produto não alergênico, como eu vou garantir que eu não vou ter essa contaminação cruzada? Né? Além disso, também vamos falar de CIP, vamos falar de COV, vamos falar de limpeza seca, limpeza úmida, enfim, é uma infinidade de conteúdo e tem bastante exercício. Olha, eu estou muito feliz, de verdade. Quando eu terminei as gravações, quando eu enviei o material, eu fiquei tão feliz. Eu falei, ai, gente, é o curso que eu gostaria de ter feito lá atrás, sabe? Lá atrás, se vocês entendem, né? Então, eu pensei nesse módulo com muito carinho, e era o que eu gostaria de ter escutado, de ter aprendido alguns anos atrás. Bom, não sei se eu posso falar mais. Não, vocês aqui vão me falar do spoiler. Né? Eu estou escutando, eu já estou fazendo seu módulo, já nos bastidores, e já estou apaixonada, gente. É imperdível, porque assim, tem muita dica prática. Muita bagagem. Quem não está lá na prática, né? Nesse dia a dia, não conhece passar esse conhecimento que a Bia está passando nesse módulo. Eu estou realmente apaixonada nesse módulo. Ai, que bom, que bom. Essa é a intenção. Eu fiz com bastante carinho, pensando do zero, né? Então eu pensei em tudo, pensei numa trajetória, realmente elevar para o próximo nível. É essa a proposta mesmo, e assim, é só sucesso, é só carinho mesmo para todos, para quem, né? Para todos os inscritos aí vão gostar bastante, eu tenho certeza. Certeza. Muito bom, Bia, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Fica aí conosco, que se surgir alguma dúvida para você, a gente chama novamente, claro, tá bom? Eu tô por aqui, tchau. Muito obrigada, tchau, tchau. Pessoal, agora a gente vai chamar a Natália Lima,
que vai falar um pouquinho sobre a vida de auditora e consultora, né, dona Natália? Que não temos endereço. Não temos. No cartão, brincadeiras à parte, né, amiga? Fala um pouquinho para nós sobre esse mundo, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, como você se encontrou nesse universo. Acho que muita gente hoje deve olhar para a Natália. Gente, para quem não sabe, a Natália foi uma das minhas primeiras tutoras no universo de FSC 22.000, né, Nath? Eu não sei se você lembra. Aí eu olhava para a Natália e falava assim, acho que eu quero ser ela quando eu crescer. Então, vamos lá, né? Então, é inspiração, com certeza. Mas conta para nós, né? Muita gente pergunta, o que eu faço para ser um consultor hoje de segurança de alimentos, né? Por onde eu começo? Enfim, então conta um pouquinho sua trajetória, as vantagens e desvantagens desse universo. Tá certo. Boa noite, Lívia. Boa noite, Beta. É um prazer estar fazendo parte desse time. É um prazer pessoal e profissional. Pessoal, porque comecei a minha carreira como auditora junto com a Roberta, né, numa grande certificadora, e somos amigas até hoje e colegas de profissão, né, as duas aí empreendendo na área de alimentos, e apesar, né, de estarmos aí competitivamente no mesmo ambiente profissional, nos ajudamos muito mutuamente, e é isso que é maravilhoso poder vivenciar, né, essa troca incrível. E a Lívia também, que foi um grande presente, né, que chegou na minha vida aí através da Roberta e que eu troco bastante, somos colegas também de trabalho. Então é um prazer muito grande estar aqui junto com todo esse time de professores, que além delas duas, né, tem uma equipe maravilhosa e que está sendo muito inspiradora. Bom, pessoal, olha, a minha carreira, eu não sei se todos vocês aqui são engenheiros de alimentos, enfim, a minha formação inicial foi em nutrição, mas logo eu fui trabalhar na indústria de alimentos como analista de qualidade numa grande multinacional, e foi lá que comecei a me apaixonar pela área de segurança dos alimentos, porque atuava com BPF, a PPCC e as certificações, que naquela época nem existia certificações reconhecidas pelo GFSI, porque o GFSI nem existia. Então eu comecei mesmo com ISO 9001, ISO 22000, com Codex, aquela certificação holandesa, né? E depois, obviamente, veio a migração aí para as certificações de multinacionais. Então, passei pela indústria, trabalhei em certificadora, voltei para a indústria e foi basicamente em 2009 que eu resolvi voltar para a minha cidade, né, abandonando aí a indústria de um trabalho CLT para dar início à minha carreira como consultora. E tem duas coisas na vida que, na área profissional, eu gosto de compartilhar. Primeiro, né, às vezes a gente fica tentando entender, né, para que eu vim a esse mundo, qual é o meu propósito, qual que é a razão da minha existência, né, tentando descobrir ali se vai abrir um portal para você descobrir o seu propósito de vida, e na verdade a gente já vivencia o nosso propósito e a gente nem se dá conta. Então, estar como consultora nessa fase da minha vida que já tem aí 15 anos, foi realmente uma identificação de propósito, porque junto com estar consultora, eu consigo colocar através dessa atividade tão maravilhosa, que o FSB foi muito intuitivo e muito brilhante em trazer uma formação para que outras pessoas possam ter esse despertar, foi uma possibilidade de eu trabalhar tudo aquilo que já nasceu em mim, que é a capacidade de comunicar, o desejo de estar com pessoas, de compartilhar os conhecimentos que eu vivenciei na indústria e de aprender também. Em cada cliente de consultoria, a gente muito aprende, né? Então, isso é algo que está muito alinhado com a minha existência. Então, se tem uma das coisas que eu tenho certeza nessa vida, é que eu queria estar exatamente onde eu estou, fazendo o que eu faço. Eu não tenho nenhuma
Eu não tenho. Olha lá. Eu... É assim, gente. De consultor já fala, né, Natália, as realidades. Já está tudo explicado aqui no pano de fundo, né? Então, assim, eu falo, gente, eu estou consultora, não foi por falta de opção, ou foi. Não, realmente foi algo que faz sentido para mim. Eu agradeço muito a minha época de CLT, mas estar consultora é uma das coisas que eu tenho certeza na vida. Foi uma escolha e eu sou feliz com ela. Eu tenho várias dúvidas na minha vida, mas essa eu tenho certeza que é empreender no ramo de consultoria, no ramo das atividades que envolvem esse trabalho. E aí, Lívia, você me perguntou sobre vantagens e desvantagens, né, de estar consultor, e eu enumerei algumas vantagens aqui. Eu não sei se vocês preferem que eu comece pelas vantagens ou pelas desvantagens. Eu vou começar pelas vantagens para quem chegou agora aqui no YouTube não desistir e ir embora, tá? Vamos lá. A primeira grande vantagem é flexibilidade. Tá? Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de rotinas engessadas, é o meu perfil de personalidade, é o meu jeito. Então, flexibilidade, para mim, é uma grande vantagem na consultoria. Eu faço os meus horários, eu monto a minha agenda junto com o cliente, eu tenho oportunidade de fragmentar os meus tempos, eu não preciso ficar com o cliente 5 dias consecutivos, 8 horas por dia, a gente pode fracionar isso, e isso é maravilhoso porque você consegue, muitas vezes, conciliar isso com uma formação, com outras coisas pessoais também. Um outro ponto dentro da flexibilidade é a questão do local de trabalho. Eu posso estar trabalhando aqui do meu escritório no formato online, eu posso estar presencialmente no cliente, eu posso estar trabalhando de um café, desde que eu tenha uma boa internet e tenha capacidade de dar foco, isso não é um problema. Um outro aspecto que, para mim, também é muito importante é a diversidade de projetos. Eu tenho dificuldade de ter uma vida cheia de normoses ou de mesmices. Eu gosto de um ambiente mais dinâmico. Então, uma hora eu estou trabalhando com pet food, outra hora eu estou trabalhando com serviço de alimentação, daqui a pouco eu estou numa indústria de água, numa indústria de alimentos. Então, essa diversidade de projetos e com assuntos diferentes, para mim, também é uma grande vantagem. Né? A gente trabalha com BPF, com a PPCC, com Food Defense, Food Fraud, são vários temas que faz com que você acione uma outra vantagem, que é a busca de uma atualização contínua. Né? Então, nós que somos consultores, precisamos estar sempre nos atualizando, buscando trocar, né, experiências, não só com os nossos clientes, mas com outros colegas também. Então, esse é um outro benefício. Um outro benefício bacana, gente, é a autonomia. Né? Nós que trabalhamos com consultoria, temos a capacidade de tomada de decisão sem muita interferência. Né? Nós podemos tomar decisões ali sobre a nossa carreira, sobre os projetos, sobre os prazos, sobre as entregas, e isso também eu vejo como uma grande vantagem para o meu perfil profissional. E eu imagino que muita gente deve estar se reconhecendo aqui. Uma outra vantagem interessante são as potencialidades de ganhos econômicos, tá? A gente tem um potencial de maximizar a nossa rentabilidade, porque a gente pode pegar projetos grandiosos, com grandes empresas, projetos que te gerem uma carteira fixa, que você, embora não seja CLT, se você fecha um projeto de um ano e meio, você tem uma rentabilidade ali e você ainda consegue flexibilizar e trazer outros projetos, aumentando a sua possibilidade de ganho. Né? Obviamente que isso envolve muita organização, gerenciamento de tempo, nem sempre isso é fácil, tá, gente? É muito desafiador. Eu vou falar da desvantagem, né, da carreira de consultor, é o gerenciamento de tempo, prioridade, não é fácil, isso é uma dor para mim, mas eu tento ser
melhor a cada dia nisso, todos nós somos humanos, né? E temos que ter esse autoconhecimento também, porque estamos num processo de construção, e eu acho que é importante a gente reconhecer isso. E uma outra grande vantagem é a rede de contato, gente. Quando eu trabalhava na indústria, né, você chegava, você tinha a sua sala, aquele grupo de pessoas, aquele gerente, aquela liderança, e todo dia era aquilo, né? Você tinha que interagir com aquelas pessoas, gostando, não gostando, tendo afinidades, não tendo, e era assim, 44 horas, né, na semana. Então, eu acho que hoje, independente das relações interpessoais, a consultoria traz uma possibilidade de você lidar com pessoas do ambiente agrícola, industrial, do ambiente mais estratégico, com pessoas com formações diferentes, experiências diferentes, conhecimentos tanto locais ou internacionais. Então, essa rede de contatos, né? Eu não quero ficar falando palavra em inglês, mas acaba, né, esse networking que é muito conhecido, que a consultoria nos traz, também para mim é algo muito valioso, porque eu adoro trabalhar com pessoas, adoro interagir e adoro essa interação humana. Então, eu vejo que através dos contatos que a gente faz na consultoria, a gente gera possibilidades de novos clientes o tempo todo, tá? E aí, eu tinha uma lista aqui de outras vantagens, mas eu vou chegar nas desvantagens por causa do meu tempo, né, meninas? Tá tudo bem? Tá tudo ok. Tudo ótimo. Bom, agora falando sobre desvantagens, né? Porque nem tudo são flores, mas eu acho que a gente saber reconhecer os efeitos positivos e negativos dentro de qualquer negócio nos ajuda na organização das nossas estratégias, né, gente? A gente sabe que todo negócio, toda atuação tem um efeito de uma incerteza, porque a gente conhece, todo mundo aqui é da área de alimentos, sabemos que existem riscos associados, que podem trazer ganhos ou trazer perdas, né? Bom, quando a gente fala na consultoria, eu trouxe algumas desvantagens. Obviamente, a instabilidade financeira. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei pela oportunidade e, graças a Deus, isso me trouxe muitas possibilidades, porque as pessoas que são muito presas no resultado financeiro, eu só vou fazer isso se eu ganhar muito. Ah, não, eu não vou dedicar essa hora, não, porque, cara, quando você trabalha pelo seu propósito, você trabalha com algo que você gosta e você fala, puxa vida, gente, eu fui lá naquele cliente, como que eu aprendi? E ainda por cima eu ganhei, né? Parece que a prosperidade, ela é algo assim, quase que espontâneo. E só que quem está preso em CLT, que, né, pode ter trabalhado muito ou pouco, vai ganhar aquele salário fixo ali e tá ok, pode ser que seja um problema, porque realmente tem meses que você pode faturar um valor super alto, dependendo dos seus projetos, e pode ter um mês, dependendo da sazonalidade do mercado de alimentos, que você pode ter uma baixa. Então, de fato, não significa que essa baixa não dará para você pagar seus boletos, né? Mas você não, às vezes, não consegue manter de forma linear uma receita que é diferente do CLT. Um outro ponto que está relacionado a esse primeiro é a incerteza de trabalho, né? Então, a gente aí que trabalha com consultoria sabe a quantidade de propostas que a gente manda semanalmente, mas nem todas se fecham. Então, a gente não tem essa certeza de que você vai ter todos os trabalhos garantidos dentro da sua jornada em um ano, né? Considerando essa linha de corte de um ano de produção. Outra coisa são as longas horas de trabalho, gente. Quando a gente é empreendedor na nossa vida profissional, é um consultor, não tem esse negocinho de largar a caneta 5 horas, bater o cartão e meter o pé e falar, amanhã eu abro a porta e começo de novo. Muitas vezes a gente precisa de uma dedicação extra, e isso às vezes atravessa, né? Vocês viram aqui no fundo, atravessa horários, né? Que assim, esbarram nos horários, né, da sua vida pessoal. Então, isso exige de você também um pouco mais de autocuidado, de organização, porque
demanda muito, já que os projetos, o sucesso deles, né, depende de você. Né? Nem sempre você vai ter uma equipe, né, dentro da consultoria para suportar ali todas as suas discussões, as suas necessidades. Um outro aspecto é o isolamento profissional, né, que isso é uma dor para mim, eu confesso. Eu adoro trabalhar com time, conversar, trocar, e muitas vezes a consultoria é um trabalho muito solitário. Às vezes você está lá fazendo aquele APPCC no cliente, aí bate aquela dúvida, né? Será que essa medida está certa, essa validação? E você não quer perguntar para o cliente, né? Por, sei lá, alguma condição humana sua ali de medo, de passar uma insegurança. E às vezes nessas horas faz falta uma equipe. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, aprender que a gente pode consultar outros colegas. Graças a Deus, hoje, a gente está num ambiente muito mais interativo, democrático. Inclusive, na minha aula, apesar de ter colocado lá bastante teoria, alguns exemplos, vocês têm espaço para tirar dúvida, mandar as dúvidas de vocês na plataforma, mandar, Nath, olha, eu estou desenvolvendo isso aqui, você falou da norma, mas me dá aqui uma dica. Então, isso é maravilhoso e que supre um pouco esse isolamento, né, que a consultoria traz. Ai, gente, olha, eu vou falar o último aqui, tá? A alta responsabilidade e a pressão, né? Quando a gente é consultor, não vai ter dia 10 o seu dinheiro na conta, o seu olerite ou o seu contra-cheque chegando, faça chuva, faça sol, as suas férias estão garantidas. Você precisa aprender a administrar a sua vida profissional. E isso te gera uma alta responsabilidade. Porque além dos objetivos que você assume com o cliente, né? Porque o cliente tem, sei lá, um objetivo de obter uma certificação para ele conseguir ser homologado para garantir uma venda enorme. Você é parte desse objetivo e você tem uma responsabilidade enorme sobre isso. Então, além da alta responsabilidade diante dos projetos dos clientes de vocês, vocês terão também uma alta responsabilidade em fazer o seu negócio de consultoria dar certo. Então, sem dúvida, isso demanda mais energia, mais esforço, mais dedicação. Tá? Então, meninas, eu tinha feito uma lista maior, mas gerenciei aqui um pouco. Espero que eu tenha não desanimado, mas pelo contrário, eu sou muito feliz como consultora e fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque eu vejo que é realmente para quem quer ter um estilo de vida com todas essas vantagens que eu falei e que tem um perfil para isso, é uma grande oportunidade de realização profissional e uma grande oportunidade para o mercado também, porque muitas vezes a empresa ela não tem uma equipe experiente e um consultor ele vem para somar, não para roubar lugar, pelo contrário, a gente vai para somar com as equipes das organizações, ok? Então era isso, meninas. Posso só falar uma coisa? Claro. Nath, muito obrigada. Amei suas desvantagens e desvantagens, combina muito com o que eu acho também. Já aproveitando o que você falou, para tirar a dúvida de uma pessoa, perguntou sobre a carreira em multinacional, esse curso ele é voltado para a carreira multinacional. Então, a Natália acabou de exemplificar com a vida dela, né, que esse curso ele é focado para quem quer carreira na segurança de alimentos, na gestão de qualidade, gestão da segurança de alimentos, tanto como consultores, quanto gestores de multinacionais, empresas pequenas, empresas médias, enfim. Então, ele dá uma bagagem na parte técnica e também na parte de gestão de pessoas, e depende muito do seu propósito, como a Natália falou. Então, se o seu propósito é crescer numa indústria, você tem um conteúdo técnico, mas seu propósito é ter a sua própria consultoria ou trabalhar como consultor, a gente também vai ter esse conhecimento técnico baseado também com a parte de gestão humanas e também gestão de consultoria. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão de tempo, gestão financeira, a parte de prospecção de clientes, gastos, custos fixos, custos variáveis. Então, a gente vai ter um pouquinho sobre isso também no meu módulo. Então, é isso. Então, vamos lá. Muito obrigada, Nath.
Vamos lá agora com a Carol Castanheira. Seja bem-vinda, Carol, uma das professoras aí do módulo. Conta um pouquinho sobre sua carreira, sua vida em indústria, consultoria. Vamos falar um pouquinho. Tudo bem, né, meninas? Tá calor aí? Aqui tá frio. Olha só, eu vi que vocês tinham mandado um roteirinho e foi muito interessante, porque à medida que a Bia foi falando e que a Natália foi falando, eu inclusive fui escrevendo aqui que era para não esquecer. Não, isso eu preciso falar, isso eu preciso falar. Tem uma pessoa, inclusive, que perguntou num momento aqui, acho que a Bia que estava falando ainda, se o conhecimento técnico, né, de faculdade, de estudo teórico, ele é menos importante do que o prático. O que garante isso? E eu vou te falar, para você que perguntou e para as outras pessoas, que a Nath usa assim, eu estou consultora. Gente, eu caí na consultoria de um jeito que eu não esperava, porque eu sou técnica em laticínios, formada pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em 99. Quando eu entrei no Instituto de Laticínios, eu era professora primária. Talvez agora muita gente entenda por que os meus materiais são todos desenhados e por que eu explico com quadradinhos, bolinhas, etc. Porque o lado professor, eu sou professora de educação infantil, e eu trabalhei com educação infantil. Eu tinha 17 anos, eu tinha 3 turmas de 2ª, 3ª e 4ª série. Então, assim, eu tive essa vivência mesmo enquanto eu fazia faculdade em Viçosa. Um belo dia eu me mudei para Juiz de Fora e eu não conseguia fazer a transferência da faculdade da Federal de Viçosa para Juiz de Fora. Não abria vaga, não sei o quê. E aí eu acidentalmente conheci o Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Não sei o que foi que aconteceu. Foi um contato assim, entrei e saí, falei, gostei deste lugar. Não sabia nem do que tinha lá. Curso técnico em laticínios. Tem aula de quê? Aula de queijo, aula de manteiga, aula de sorvete. Não. Gente esquisita, né? Mas o que é programa de culinária? Será que a Palmeirinha vem aqui? Então, era bem isso. Mas eu falei, eu gostei do lugar e eu estava esperando ver se abria a vaga na Federal. Eu falei, vou começar esse negócio aqui. Eu comecei e com 15 dias eu nunca mais falei em voltar para a faculdade de pedagogia. Tenho muita saudade da sala de aula infantil, porque eu gosto, eu acho que é fácil... ajudar uma criança, para mim é fácil, né? Ajudar uma criança a desenvolver o conhecimento dela ali, construir o conhecimento dela. Mas eu caí dentro do laboratório de pesquisa de análise microbiológica e aí eu não saí mais dali. Eu fui bolsista do Banco de Leite Humano. Então, era um projeto que mexia muito comigo, né? Que eu entendi o tamanho da minha responsabilidade ali. Eu dizia, este leite pode alimentar um bebezinho. E pesava muito para mim, sabe? Eu tinha muita preocupação de cometer qualquer erro. De certa forma, ali nascia a cultura de segurança de alimentos na minha vida, né? Essa preocupação, essa incomodação, eu falo que foi ali que começou a nascer. Não se falava disso, eu estou falando de 99. Não existia cultura de segurança de alimentos. Pra vocês terem uma ideia, eu fui ter, 3, 4 aulas sobre a PPCC antes de me formar. Eu formei em 2002. Uns meses antes de me formar, de acabar o curso, falaram assim, aqui, vem cá, tem um negócio que chama PPCC que tem que fazer, tá? E aí foi bem, assim, superficial. E aí, respondendo também, né, comentando também aquilo que a pessoa perguntou, se o curso é voltado para a carreira de multinacional, eu acho que quem tem experiência, quem tem a oportunidade de trabalhar numa multinacional, vê muita coisa que quem trabalha em indústria menor, mesmo na grande nacional e das menores, não tem oportunidade de ver. Quem trabalha na nacional, pequena, média ou grande, tem oportunidade não tem oportunidade de ver coisas que só quem trabalha em multinacional vê. Eu fui abençoada. Meu primeiro emprego, eu nem considero ele um emprego, porque não deu BO, entendeu? Eu fui para o interior de Goiás, divisa com o Distrito Federal, trabalhar numa fazenda que produzia leite A e produtos lácteos, derivados lácteos também com leite A. Eu tinha 23 anos. Me julgaram numa fazenda, no ano de eleição, e a fazenda era de um político. Na semana que eu me mudei, eu fiquei sabendo que uns dias antes, o pai do comprador da fazenda tinha sido assassinado numa tocaia.
Eu falei assim, o negócio de tocaia, igual tinha na novela lá, né? Como é que é o negócio? Que é isso? Gente, eu sou da roça, sou de Ponte Nova, interior de Minas Gerais, fui morar em Juiz de Fora, mas assim, a roça não sai da gente, né? Uhum. E aí eu não fiquei lá muito tempo, fiquei 4 meses. Eu ficava muito sozinha, não tinha celular. O celular era muito ruim na época, eu ficava muito sozinha e longe de família. Eu não me adaptei e voltei desesperada para Juiz de Fora. Eu falei assim: acabou minha vida. Eu não posso trabalhar com isso, não. Negócio de morar longe, lugar que mata os outros. Eu não posso, não tem condição de morar, não tem estrutura, né? Eu fiquei muito mal na época. E aí eu comecei a fazer outra faculdade, trabalhar na loja de uns amigos. Um belo dia eu estava num almoço antes de um casamento da irmã de uma amiga minha que trabalhava numa multinacional onde eu tinha feito meu estágio de conclusão de curso. O irmão dela também trabalhava lá, ele era um dos diretores. Ele sentou do meu lado e falou assim: você não quer trabalhar com a gente, não? Ô, gente, pensa que uma pessoa que estava sentada num banco de madeira, o banco ficou de algodão, eu não estava conseguindo parar sentada, sabe, mole? Eu falei: uai, eu quero. Eu nem pensei para responder, sabe? Saiu muito natural. E eu fiquei durante 5 anos nessa multinacional. Pode falar, não pode? Pode. Eu fiquei 5 anos na Poleng, no interior de São Paulo. E eu ainda continuei sendo uma pessoa... Eu fui duplamente abençoada. Primeiro que a fábrica que eu trabalhava não tinha leite. Então eu vi os meus amigos se desesperando com leite. Lá não tinha leite. Lá era leite em pó, manteiga, queijo processado. Eu trabalhei na Poleng de 2003 a 2008. Tem gente que está no mercado de trabalho hoje que de vez em quando fala para mim: uma vez você devolveu uma carga minha de queijo. As pessoas têm água, sabia, gente? As pessoas guardam água. Eu quero saber se elas guardam dinheiro também, porque não pode ser assim. E eu fiquei 5 anos na Poleng e eu aprendi muito. Então, assim, coisas que eu vi lá, talvez eu não teria oportunidade de ver. Lá eu vi uma PPCC acontecer. Ainda, gente, muito engatinhando. Estou falando de 2003. Acho que não tem problema a gente falar, né? Mas, assim, a gente tinha PCC que era monitorado por SUAB. Aí hoje a gente fala assim, não, mas naquela época a gente era, tipo assim, do pré-primário, sabe? A gente escrevia de letra palito, a gente não escrevia de letra de mão naquela época, em termos de PCC, em termos de segurança de alimentos. Não existia isso. Imagina nos menores, né? Então, eu já cheguei vendo mais do que a maioria das pessoas. Então, eu aprendi rotina de exportação, eu aprendi a fazer ficha técnica de produto para cliente de exportação, eu desenvolvi rotulagem em outros idiomas, eu já tinha inglês, eu fui fazer espanhol. Eu aprendi muito, gente. Eu ia no Ministério da Agricultura também com um monte de papel para registrar rótulo, de vez em quando, lá em São Paulo. Era ótimo. Doutora Vera, nunca mais esqueci dela, uma graça. Então, assim, eu fiquei 5 anos nessa empresa e aí, por razões pessoais mesmo, eu me casei e aí a gente ia mudar de cidade e eu ia trabalhar na empresa do meu, hoje, ex-marido, né? Mas na época era marido. E um dia, e era muito flexível, porque a empresa era dele, não tinha nada a ver, era publicidade, tá, gente? Nada a ver, a pessoa começou dando aula para criança, foi para ensino, de repente virou negócio de publicidade. Aí, um amigo conhecia uma pessoa que tinha uma empresa que vendia equipamento para laboratório de laticínios, muito focado, e essa empresa tinha fechado um contrato de montar um laboratório. E aí, a contrapartida, na negociação, a gente dá uma pessoa para vir aqui dar treinamento. Eles não tinham ninguém na área técnica, eles me chamaram, era um treinamento, eu fiquei 5 anos. Aí, nessa empresa que fica em São Paulo, mas eu viajei o Brasil inteiro, poucos estados eu não conheci. Eu vi laticínio de todos os tamanhos que vocês podem imaginar, de todos. E só laticínio nessa época. E mentira, teve uma sorveteria também, que é da Anvisa, mas eu fui lá dar um treinamento. E aí eu fiquei 5 anos nessa empresa. Nessa empresa eu tive a oportunidade de publicar um manual de análise, que foi a primeira, e depois teve a segunda edição, que organizava as metodologias. Sabe a história do manual de métodos oficiais? É aquela 68, a 63? Então eu organizei aquilo e isso virou... É legal pra caramba, porque hoje eu chego nos laticínios, tem seu livro. Tá bom, obrigada. Então, foi bem bacana isso. E aí, de novo, por motivos pessoais, eu saí, fiquei trabalhando de novo na empresa do meu marido, e eu fui fazer produção de moda infantil. Gente, é tudo muito maluco, né?
E aí foi passando o tempo, eu fiquei quase 3 anos fora do mercado e no final o casamento não deu certo, mas tudo na minha vida é bênção, o casamento não deu certo, eu voltei para a área de alimentos. Fiquei 9 meses numa empresa que vendia coisas também, mas eu não sei vender, porque se eu não achar bonito, eu vou falar para você, não tá bom, entendeu? Então eu não sei vender, eu tenho problema com isso. E depois eu fui trabalhar num laboratório de análise, eu fui montar um laboratório de análise físico-química de alimentos em geral. Eles tinham já começado de micro, eu tinha que terminar o de micro e montar o de físico. E esse laboratório também já era uma consultoria em Juiz de Fora. Eu fiquei 3 anos, eu fui gerente do laboratório e fui instrutora de treinamento, e eu dava treinamento de tudo, de PAC, de PPCC, de tudo. Na questão do laboratório, eu comecei a sentir que eu não sabia nada. Na verdade, quando eu cheguei na Poleng, eu vi que eu não sabia absolutamente nada. E aí a história do conhecimento técnico, do conhecimento prático. Às vezes você tem um monte de informação, porque você sai da sua graduação, do seu curso técnico, gente, você tem livros, você tem apostilas, tem gente que guarda cadernos, você tem um monte de informação. Mas o que você vai fazer com elas? Até se encontrar onde você vai aplicar cada coisa. E o dia que acontece um trem que não tem, você nunca notou sobre isso no seu caderno, como é que faz? Porque alimento é assim, né? De repente acontece uma coisa, eu nunca não tive aula disso. Fora que as graduações, elas são muito genéricas, né? Então, eu tinha experiência de laboratório desde a época da escola, eu tinha experiência de laboratório na indústria, e quando eu fui ser gerente técnica de um laboratório, que eu tinha que escolher metodologia, aquela coisa toda, buscar 17025, falei, aqui a Nhonha não sabe nada, a Nhonha precisa fazer alguma coisa. E aí eu descobri uma pós-graduação no Senai de Chapecó. Não, gente, você sabe que eu bloqueei, eu não sei como que eu fiquei sabendo disso. Eu bloqueei total isso na minha cabeça. Eu não lembro como foi que isso chegou até mim. Sei que eu falei, vou fazer. Vou fazer, porque é a distância, é 1 ano e meio de curso, são 3 encontros presenciais. Conversei com a minha diretora, falei, a gente dá um jeito. E fui fazer, e fiz, e foi maravilhoso. Foi um divisor de águas na minha vida com relação a metodologias de análise, a procedimentos analíticos, rotina de laboratório. Aí eu me apaixonei pela instituição, depois eu acabei fazendo outra especialização em gestão estratégica da qualidade food safety. Eu sou apaixonada, eu adoro, eu gosto muito de estudar, sempre gostei. Esse ano eu estou fazendo curso de inglês para não fazer nem mais uma especialização esse ano, entendeu? Tipo, eu tenho que justificar as coisas para dar conta. E aí eu fiquei nesse laboratório, mas, gente, tinha um negócio dentro de mim que eu falava assim, aqui, a Bia chamou de bagagem, chamou de conhecimento prático, a minha mochilinha tava faltando um negócio nela. Sabe quando você viaja, você sai de casa, você fica assim, esqueci alguma coisa, você vai olhar na mochila, é o chinelo, a escova de dente. Tinha alguma coisa na minha mochilinha que estava faltando. E aí eu voltei para a indústria, fiquei 1 ano numa empresa, e aí, de novo, tamanhos variados. Gente, eu também atuei como CLT em tamanhos variados de indústria. Essa empresa que eu fiquei 1 ano, ela tinha construído uma unidade nova, eles iam montar tudo novo, e eles tinham sido comprados, parte dessa empresa tinha sido comprada por um grupo internacional, um grupo suíço. E aí eu fui desenvolver o trabalho de qualidade, startar uma fábrica, que também era uma experiência que eu nunca tinha vivido. Fiquei 1 ano, saí, fui para uma outra fábrica, me chamaram e eu fui, que trabalhava com queijo coalhadura. Eu falei, que trem mais lindo, né? Bonito demais. E aí fiquei 1 ano e meio. No final, quando fez 1 ano, uma amiga um dia falou para mim, eu estava visitando, ela falou comigo assim, aqui, o que você tanto fala no telefone? Você não falou que você não estava de plantão esse final de semana? Eu falei, não estou de plantão, não. É fulano de tal lugar que eu conheci, então, me perguntando uma dúvida. Ela falou assim, mas você está descansando? Eu falei, não, mas isso não me cansa. E aí ela começou a botar fogo em mim. Carol, começa a dar consultoria. Era época de pandemia, menina. Então, tipo assim, Carol, começa a dar consultoria online, dá para fazer. Eu falei, mas imagina, você tá doida? Não me custa nada ensinar as pessoas. Então, eu não tinha a cabeça de empreendedora. Né? Por isso que eu falo que eu caí de paraquedas na consultoria. Chegou um ponto que eu estava tão apaixonada de cada dia ter um problema novo, ajudar alguém de alguma forma. O senso de utilidade ficou tão forte em mim que eu tive que abrir mão do CLT. Gente, pensa numa pessoa que pirou a cabeça. Eu contratei uma consultora financeira, eu voltei para terapia, eu falei, vem cá, minha mãe era funcionária pública, então tinha um negócio assim de todo dia, não ia ser mandada embora. E a gente lá em casa, ninguém fez concurso público, mas o sonho da minha mãe era, então a gente foi criada assim. Sabe aquelas culturas arraigadas, aquelas crenças? Foi muito difícil, não foi fácil. Sobre a questão do financeiro, né, que a Nath falou, você consegue projetar além. Organização, tá, gente?
Não dá para vender o almoço, para contar com o dinheiro da janta na hora do almoço, né? Não, é um negócio assim, tem que contar com o dinheiro do almoço 3 cafés da manhã antes, pelo menos, porque é muito instável. Eu tive com a Nath e com a Lívia, rapidez, né? Em abril, mas a Nath estava comentando como que é sazonal, né? Final de ano, ninguém contrata consultoria, ninguém contrata treinamento. Comecinho de ano também não. Agora, julho, ninguém quer ouvir falar disso, porque tem congresso de não sei o quê, enfim. Então, você tem que ser muito organizado com relação a isso, mas sim, você consegue se planejar e crescer financeiramente também. Mas eu gostaria muito, e eu acho que quando a Roberta louca me liga e fala, você vou, não sei aonde, mas eu tô indo, né? Vamos lá. Foi bem assim, né, Roberta? Foi bem assim. Você falou 2 palavras, eu falei, eu quero. Antes de eu terminar, você já falou, topo. Como é que é? Foi. Antes de eu terminar meu convite, você já tinha falado topo. Porque eu não tenho problema de falar não. A gente tem uma tabelinha do não da semana. Essa semana, por exemplo, não tá bom, não. E aí, eu encontrei com a Nath falou, né, dessa questão. Mas o que eu ia falar? Esqueci, mas acontece isso com frequência, entendeu? Comigo. Enfim, e aí... lembrei. Ótimo. E aí, na hora que você me mandou, assim, o material para eu ver o que era a pós e tal, que você tá lá, formação de consultores e gestores, eu falei, não, então, aqui, não é só para gestor, não. Eu acho, inclusive, que tem muita gente que gosta da empresa que gosta do CLT, e tá tudo bem, se fosse todo mundo autônomo, a gente tava ferrado, não tem problema, mas tá precisando dar uma melhorada nesse pessoal, porque se os gestores das empresas tiverem um pouquinho mais de conhecimento, de informação, eles vão ajudar o nosso trabalho de consultor também. Então, assim, eu sinceramente, com muita, assim, eu tinha pensado num projeto muito parecido com esse. Um dia eu estava lendo um livro, ele está até por aqui, e era um cara de uma startup da área de TI, sabe? E aí ele falou de formação de gestor, da dificuldade que era contratar gestor. Eu falei, olha, esse moço está falando uns negócios que... Tem uma coisa que vocês perguntaram assim esses dias, como é que está o mercado? O mercado está desesperado por profissionais capacitados, desesperado. E aí, quando eu falo isso, no começo eu tinha vontade de falar e ficava quietinha, um tempinho atrás. Falei, não, eu tenho que falar, porque eu não queria que as pessoas ficassem chateadas, porque eu recebo muito pedido de ajuda, de recolocação, ou de mudança, né, de emprego, e tá difícil. Tá difícil porque, assim, sem mimimi, eu não consigo ser muito delicada, as pessoas responsáveis por dizer, pode comer esse alimento, elas ainda precisam aprender muito. Não estou falando que é comigo, que eu sei mais que elas, não é isso, não. Mas às vezes pela falta de vivência, pela falta de troca. Alguém disse também, eu acho que foi Bia, sobre a inteligência artificial. Gente, a inteligência artificial jamais vai substituir as pessoas. Jamais. Porque o dia que ela substituir as pessoas, não vai ter novidade nenhuma em lugar nenhum. Porque se eu digito um negócio, uma pergunta no chat GPT lá e você digita a mesma, a resposta é a mesma. Vai virar um monte de Ctrl-C, Ctrl-V. A gente vai estagnar. Sabe aquele filme? Eu acho que é o Wall-E, que é o robozinho que os gordinhos já andam tudo de cadeira de rodas, não faz mais nada. Nós vamos ficar daquele jeito. Se a gente não movimentar, se a gente não quiser evoluir, se a gente não fizer por onde, se a gente deixar tudo por automático, nós vamos agarrar e aí vão ficar daquele jeitinho. Então, o que mais me motivou, e aí, Roberta, talvez agora você entenda por que eu aceitei sem acabar de escutar o convite, para ser uma das pessoas que vai contribuir para a formação de gestores e de consultores, né? Falando de microbiologia, que é a minha grande paixão. Bia, eu não te conhecia, já estou doida para a gente ser amiga de infância. E aí... eu aceitei por isso, porque eu acho que e tem muita gente que precisa e não sabe que precisa. Então, assim, vamos falar, morar na mente dos outros. Gente, o povo mora na mente da gente, a gente guarda tanta bobagem, né? Eu acho que é necessário que, assim, esse curso, ele vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas e um divisor de águas também no mercado de indústria de alimentos, se as pessoas abraçarem isso, porque ele é necessário. Eu vou falar, está atrasado, gente. Por que vocês não fizeram isso antes? Me fala. Pois é.
Fala, Roberta, o que a gente fez antes? Não, esse projeto, na verdade, eu estava mostrando o projeto. Eu estava na minha gaveta já tem uns 3, 4 anos. A gente já tinha esse propósito, a gente já via essa necessidade no mercado, a gente já tinha esse planejamento, mas estava demorando para colocar em prática. E igual você falou, o mercado está desesperado. A gente tem clientes que têm as vagas, a gente não consegue nem ter pessoas para indicar. Às vezes fala, esse salário é baixo. Não, são salários aí por volta de 15 mil, 12 mil. E não acha a pessoa certa, né? E também para consultores. Muitas vezes a gente precisa de consultores para ajudar aqui na nossa equipe, e a gente não consegue encontrar o perfil no mercado. Então, a gente faz tempo que estamos planejando, né, esse curso justamente para suprir essas necessidades do mercado. E assim, Roberta, quando a gente conversou a respeito do conteúdo programático, né, da pauta ali da disciplina, que era microbiologia aplicada às indústrias, eu me lembro que você falou para mim assim, Carol, o tempo é são esse número de aulas, foca mais nisso. E aí eu me lembro que você falou assim, pode passar bem rápido na parte básica. E aí eu falei, já vou começar a discordar, porque a pessoa é assim, entendeu? Falei, não vou fazer isso, Roberta, porque nas minhas andanças eu vejo o quanto o básico da microbiologia faz falta. Porque as pessoas vêm de diversos cursos, vêm da engenharia de alimentos, vem nutricionista que eu vi, tem veterinário. E aí eu escuto tanto nas minhas andanças, eu estudei microbiologia, mas foi assim, um período 2, foi superficial. Então, assim, a gente precisa reforçar aqueles conteúdos, aqueles conceitos básicos, porque deles depende o entendimento de todo o resto. Perfeito. E eu logo concordei com você. Não, a gente continua amiga antes, entendeu? Ninguém brigou. Dedinho, vamos lá. Que bacana. Carol, muito obrigada, viu? Vamos dar continuidade aqui com a Roberta para a gente fechar. Acho que o que vocês estão esperando muito dessa noite é um recado muito importante, né, Roberta? Vamos lá? A gente vai passar aqui pelos slides para falar um pouquinho mais sobre a FSB, mas só para terminar o gancho da Carol, eu também, hoje em dia, tem algumas pessoas que... vou tirar esse fone que eu estou dando. Algumas pessoas chegam em mim falando que me conhecem da auditoria que eu já fiz, das não conformidades. Então, isso aconteceu também na minha carreira em relação a pessoas que eu não conheço, hoje vêm me chamar de não conformidades que eu nem lembro. Então, só para falar um pouquinho sobre mim, para contextualizar, eu já tive vários insights do que eu queria ser desde que estudava engenharia de alimentos. Quando eu fiz estágio na Itambé, eu comecei na área de laticínios também, eu andava muito com o seu de Perron. Quem é de Goiânia vai conhecer o seu de Perron, que era o fiscal, e eu adorava fazer as auditorias de BPF com ele. Então, a gente andava aí nos laticínios todos de Goiás, e então eu já tinha essa primeira inspiração minha quando eu era estagiária ainda. Logo depois eu fiz estágio na Arisco, né, que é a antiga Unilever, e lá a gente tinha alguns grupos de auditores que auditavam a fábrica. E eu uma vez perguntei, quem são aquelas pessoas saindo da fábrica? Falaram que são auditores. Então, eu tive o segundo insight que eu queria ser aquilo, né, depois. E quando eu me formei, morei no Canadá, lá também estudei sobre empreendedorismo, já pensava em consultoria, estudava sobre livros de consultoria lá. E quando eu voltei para o Brasil e me formei, meu primeiro emprego foi nessa área de consultoria. Então, eu acho que era meu perfil também, meu desejo, e trabalhei tanto nessa área de consultoria, auditoria, né, com essa bagagem que eu tinha de estágio que fiz em indústrias, e eu acho que isso abriu caminho. Mas faltava realmente uma bagagem teórica com prática. Eu fiz pós-graduação na Unicamp, na época presencial, mas tinha mais parte teórica e pouca prática. Tinha alguns professores de mercado, né, que inclusive foi a Ellen Lopes, que foi a minha primeira professora, que me chamou para trabalhar na Food Design, porém faltava um pouquinho mais de outros professores também na área de mercado. Então, a gente já tem essa ideia, já temos esse planejamento há muito tempo de trazer esse curso, agora nessa modalidade EAD, que é a modalidade que
porque a gente sabe que é mais fácil para quem não tem tempo, para quem trabalha à noite ou trabalha durante o dia, não tem tempo de se organizar no final de semana, precisa de aulas mais flexíveis. Então, a gente lançou esse curso nesse propósito de ter essa opção de fazer esse curso EAD gravado, né, com vários profissionais da área, colegas de trabalho, pessoas que nós conhecíamos o trabalho, para trazer esse curso de pós-graduação. Então, ele vai ser disponível. Vou falar um pouquinho, então, vou passar para o slide, viu, Bruno? Vou passar um pouquinho dos slides, então. Ele, então, é um curso EAD, ele é gravado. Nós vamos ter aulas ao vivo, mas essas aulas ao vivo é mais para apresentação do professor, tirar dúvidas. O curso, o conteúdo dele é 100% gravado, conteúdo técnico. E ele vai ficar disponível 2 anos. São 12 módulos, porém vão ficar disponíveis por 2 anos para vocês poderem assistir, rever se precisar. Tá? E a grande diferença dele de outros no mercado é porque, além da gestão técnica, ele tem essa parte da gestão humana, né? Ele vai ter um módulo de liderança, um módulo de cultura e gestão de pessoas. Então, ele trabalha também com pessoas que já estão no mercado. A Paula, que ela trabalha em multinacional com liderança de pessoas. A Mária também trabalha em multinacional com gestão de pessoas e cultura de segurança de alimentos. Então, vai trazer essa bagagem técnica e essa bagagem prática na aula para vocês. Então, como vários professores falaram, ela surgiu por uma necessidade de mercado. Então, esse curso, ele vai formar as pessoas, né, qualificadas para esse mercado que está precisando desse profissional em segurança de alimentos. Ele é uma pós-graduação EAD, com aulas gravadas, como eu já falei, e tem a parte técnica e humanas. Bom, então a duração dele são 12 módulos de 30 horas, mas não são 30 horas gravadas, eles são divididos em vídeos, aulas, exercícios, leituras, com um total de carga horária de 360 horas. A gente recomenda ter um método para estudar. Por exemplo, toda terça e quinta, tal horário, todo sábado, tal horário, sendo que você consiga fazer um módulo por mês. E não fazer mais de um módulo por mês, para também não ficar muito conteúdo, porque são conteúdos aprofundados. Então, o ideal é que você se programe para fazer um módulo por mês, e depois desse próximo ano, você tire as dúvidas, você reveja alguns módulos que você preferir ou que você precisar. Tá? Então, a recomendação é você fazer uma sequência. Inclusive, ele tem uma trilha dentro da plataforma Hotmart, tem uma trilha feita do módulo 1 ao 12 para você seguir na ordem correta e não fazer assim mais de um módulo ao mesmo tempo, para não misturar os conteúdos. Então, são professores que a gente escolheu a dedo para fazer parte desse time, e todos os alunos matriculados vão receber o certificado após a conclusão do curso. Então, após a conclusão do curso, a plataforma envia o certificado para vocês, e vocês têm esse certificado de pós-graduação em Food Safety Business. A gente tem a comunidade WhatsApp, que vai ser exclusiva para os alunos que vão ingressar no curso na Hotmart. Esses alunos dentro da plataforma têm o link para a comunidade WhatsApp. Então, é exclusivo só para alunos, para troca de informações. As aulas ao vivo já tem um cronograma dentro da plataforma. Então, em agosto, começa a primeira aula com a Natália Lima. Lá tem um cronograma dos horários e dos dias de cada professor que vai ter aula ao vivo. Outras aulas podem ser colocadas de acordo com a necessidade da turma e também que o professor avaliar necessário. E o diferencial também são são vários modelos, materiais, checklists que estão disponíveis como bônus dentro de cada módulo. Então, dentro de cada módulo, você vai ter vários materiais em PDF, os slides em PDF, além de e-books, planilhas, modelos de procedimentos, tudo dentro da plataforma. E é disponível para baixar e fazer o download. E a grande parte das planilhas são editáveis. Bom, outro ponto muito legal são as aulas ao vivo inéditas. Então, a gente vai trazer alguns professores de mercado, fora os professores, né, outros professores, para falar de temas inéditos. Essa de inteligência artificial vai falar, eu até assisti a palestra dele, é muito legal, como ele pode ajudar, a inteligência artificial pode ajudar na indústria de alimentos,
fazendo por exemplo, usando como predição de alguns resultados de análise, você fazer a modelagem de alguns resultados, de algumas análises, para você ter respostas mais rápidas. E como a Carol falou, né, não vai substituir o gestor tem que saber interpretar e dar a decisão final daqueles dados, mas os dados vão estar mais fáceis, mais disponíveis facilmente. Então, o João vai dar essa primeira palestra, João Galdino, sobre inteligência artificial nas indústrias, e está imperdível. A gente vai trazer outros temas também, tá? Responsabilidade técnica, monitoramento ambiental, indústria 4.0, defensivos biológicos. Então, de acordo com a necessidade, também com o que vem lançando no mercado, a gente vai trazer aulas inéditas ao vivo para vocês. Os 12 módulos, vocês já viram, né? Está no nosso site, e também dentro do PDF que nós enviamos no grupo. Quem não tem acesso, a gente vai enviar novamente. E também no próprio site você tem acesso aos 12 módulos. Os professores, vocês conheceram alguns deles. O Alfredo vai dar o final, né, de vida de prateleira. A Carol e a Natália falaram hoje. A Ellen e o Pablo vão dar o módulo de APPCC. A Lívia, você já falou com elas hoje, ela vai dar 2 módulos. Eu vou dar o módulo de gestão de consultoria e legislação básica. A Beatriz falou com vocês. A Paula vai dar de liderança e de planejamento estratégico. A Fabi vai dar sobre migração e embalagens de alimentos. A Daniela vai falar sobre auditoria interna. E a Mayra sobre cultura e gestão de pessoas. Bom, aí está o tutorial de como está dentro da plataforma. Então, a gente tem lá os módulos separados por professor. Então, você vai abrir cada módulo, vai ter lá as videoaulas de cada professor, dividido por aulas. Vai ter uma apresentação no começo. Tem uma explicação básica no início de cada aula, com os materiais, e tem toda uma trilha para você seguir. Bom, conforme eu já tinha falado, né, a gente vai passar bem rapidamente. Os primeiros inscritos têm R$1.000 de desconto, que vai ser apenas a partir desses primeiros inscritos. Depois disso, a gente vai subir o valor. Essa parte a gente já tinha passado. Acho que a gente pegou a apresentação, a outra apresentação, mas ok. Então, a gente vai ter a pré-matrícula, já passou, né? Agora já é a matrícula oficial. A gente vai emitir nota fiscal após a compra do curso. É só solicitar por e-mail. As aulas vão se iniciar após o pagamento. Você pagando o curso, você já tem acesso em até 24 horas. A Hotmart envia o link no seu e-mail. O canal para dúvidas vão ser tanto o e-mail dos professores, do próprio professor, como a plataforma Hotmart, e as aulas ao vivo também. Existe prova avaliação final? Não existe uma prova final, porém existem exercícios obrigatórios durante todos os módulos, durante cada módulo. E aí, pessoal, a gente tem, então, os 2 lotes, né? Então, a gente tem esse lote 1, que vai estar o valor total de R$2.997, mas ele parcela tanto no cartão. O boleto, ele vai ser parcelado apenas com o link que a Jéssica vai mandar para vocês em seguida, que é um link em parceria com a Hotmart para parcelamento no boleto, mas ele é pago ou no Pix, ou no boleto, ou no cartão. E no lote 2, o valor vai ser de R$3.997 e também as mesmas condições de pagamento. Bom, a política de reembolso, ela é possível em 7 dias, tá? Se você entrar e por algum motivo não gostar ou não quiser mais participar, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta. Então, tem essa possibilidade. Não é obrigatório nesse primeiro momento ter graduação, no entanto, ele é altamente recomendado. Ele é um curso que, esse momento, ele é completo de pós-graduação, ele já está personalizado para ser autorizado pelo MEC, mas, no entanto, a gente não tem. Porém, até o final do ano, a gente vai programar para quem não
para a gente fazer essa autorização pelo MEC, assim que for autorizado, para ele já estar no formato que o MEC pede, assim que ele credenciar, quem quiser pode solicitar esse certificado pelo MEC mediante a taxa do MEC. Bom, as expectativas eu já passei por elas da outra aula, não vou passar novamente, eu só queria falar uma coisa muito legal. Teve um dos alunos que falou que tinha uma expectativa de reunir os professores ou reunir os alunos. Eu achei muito legal essa iniciativa, eu acho que sim, que a gente pode sim conseguir fazer essa reunião, acho que é uma meta até minha, uma meta nossa de conseguir fazer essa reunião presencial, né? Pelo menos uma vez ao ano a gente conseguir reunir os alunos, reunir os professores. Eu achei muito bacana essa ideia de uma aluna, acho que a gente esqueceu de colocar ela nessas expectativas, mas a gente leu várias expectativas lá dos quase 200 inscritos, então muito legal, né, as expectativas, e a gente realmente gostaria de participar, de realizar essa expectativa dessa aluna, né, de fazer um encontro, pode ser casual, pode ser através de palestras, com os professores e alunos presencialmente, pode ser aqui em Goiânia, pode ser em São Paulo, ou em alguma cidade, a gente vai colocar em prática para ter essa meta atingida. Pessoal, então era isso. Então, as matrículas agora estão oficialmente abertas na oportunidade única de ter esse desconto para os 50 primeiros inscritos. Nós estamos com quase 200 pré-inscritos, né? Então, os 50 primeiros vai ter essa oportunidade aí de ter esse desconto inicial. Então, esse curso foi desenhado com bastante carinho para vocês, com bastante profissionalismo, tá? Um conteúdo riquíssimo, né, uma oportunidade única para a gente buscar esse conhecimento, compartilhar atualizações, né, várias atualizações também a gente vai colocar na plataforma Hotmart sempre que possível, então os conteúdos vão estar sempre atualizadíssimos com o que vem no mercado, tanto de legislação quanto de conteúdo de normas, e a gente fica à disposição, quem quiser colocar no grupo aí alguma dúvida, Lívia, quer falar alguma coisa, alguma dúvida? A Jéssica vai colocar os links aí no grupo, tá, pessoal? Você só comentou o que eu ia falar agora no finalzinho, né? A gente tem essa preocupação com vocês, né? Sempre manter o conteúdo atualizado. Então, por exemplo, eu já havia gravado todo o meu módulo, né, Roberta? E aí a gente voltou não, né? Adicionamos mais aulas para acompanhar o que o mercado trouxe de novidades. Então, essa é a nossa preocupação. Então, fiquem tranquilos que isso é um acordo que a gente faz com vocês, né? Mantê-los sempre atualizados, então, legislações, aí, diretrizes de normas, a gente sempre vai estar ali colocando a informação para vocês. E agradeço, né? Agradeço esse dia de hoje. Façam aí a inscrição, não percam esse super desconto. Acho que é um passo a mais que vocês vão dar na carreira, né? Com certeza vocês vão gostar do que vocês vão encontrar. Bom, alguém perguntou aqui se o curso terá TCC ou trabalho de conclusão de curso. Não, ele vai ter vários exercícios, dinâmicas e cases, vão ter vários cases durante o curso, mas não tem um TCC ou uma prova final, uma avaliação final, tá bom? Alguém tem alguma outra dúvida? Pessoal, acho que é isso, então. Qualquer dúvida depois a gente pode ficar à disposição, tanto no WhatsApp quanto também por e-mail. É um prazer estar aqui com vocês. E agradeço imensamente os professores que participaram com a gente, Carol, Bia, Nath, Lívia. E espero encontrar vocês numa próxima. A gente vai fazer mais aulas ao vivo, né? Vai fazer mais encontros como esse para a gente se conhecer cada vez mais. Acho que temos uma pergunta rapidinho, Roberta. Claro. Acho que o Rafael falou aqui que não ficou muito claro, a Michelle perguntou se vai ser reconhecido ou não. Então, só para sintetizar, né, pessoal? Ainda o curso não é reconhecido pelo MEC, porém, nós cumprimos com todos os requisitos obrigatórios exigidos pelo MEC. Então, estamos em processo, pode ser que futuramente, não sabemos exatamente quando,
ele virá a ser reconhecido pelo MEC. E neste caso, o que acontece? Se vocês pagarem uma taxa para o MEC posteriormente, quando o curso for reconhecido, vocês conseguem o diploma reconhecido pelo MEC. Mas a previsão é até o final do ano, no máximo até o ano que vem, a gente já ter esse reconhecimento. Exatamente. Ficou claro agora? Tudo certo? Então, pessoal, muito obrigada, boa noite, sucesso aí na carreira de vocês. Até breve. Até mais, tchau, tchau.